O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui juntinhos para levar até você uma mensagem de autoajuda com muita fé. Olha, o intuito desse programa é transmitir para você que nos assiste sempre uma mensagem para te botar para cima, para te levantar, para dizer que, olha, as coisas podem estar difíceis, mas vão melhorar. E hoje eu tenho uma mensagem muito bacana. A palavra de Deus hoje, ela nos conta a história de um homem que tinha lepra e foi curado por Jesus. Essa passagem é tão magnífica que os próprios evangelistas, eles todos falaram dessa passagem, mencionaram essa passagem. E é ela que nós vamos ver agora. O texto bíblico nos fala de que Jesus desceu do monte e quando ele descia, ali se aproximou dele um homem que ele estava sofrendo de lepra. E nós sabemos que a lepra no tempo de Jesus era uma doença terminal. E ele então chegou perto de Jesus, se ajoelhou e falou: mestre, se você quiser, o senhor pode me curar, eu posso ficar limpo dessa lepra. E Jesus então toca no leproso e diz: eu quero ficar limpo. E ali ele recebeu a cura de imediato, no mesmo instante, na presença de várias pessoas. E aí nós vamos agora esmiuçar essa cura extraordinária. Você que está, às vezes, passando um problema na sua vida, um problema grande, né? Um problema que, às vezes, você está sofrendo com depressão e não sabe muito bem como lidar com esse sofrimento. Está passando por uma angústia, está passando por problemas emocionais grandes, está desanimado, deprimida, preste atenção nessa mensagem. É claro que, antes de tudo, você tem que procurar seu psicólogo, sua psicóloga, seu terapeuta, seu médico de confiança, né, seu psiquiatra, para tratar esses sintomas. Mas, muitas vezes, a origem, pode ser também espiritual. E por que não trabalharmos juntos a medicina humana com a medicina espiritual? Essa história nos conta o seguinte: Jesus estava no alto do monte, ele estava ali na região da Galileia, e o texto nos fala que quando ele desceu do monte, ele se deparou com um homem, aquele homem tinha uma doença que era muito grave, que era uma doença praticamente uma sentença de morte, que era a lepra no tempo de Jesus. O texto nos fala que Jesus desceu do monte, isso quer dizer que ele estava de repente ali no alto, fazendo a sua pregação para aquelas milhares de pessoas que estavam assistindo a Jesus. Do alto ele tinha uma visão melhor e todos poderiam ver a Jesus, e do alto também a acústica era melhor. E quando terminou o sermão, muitos acreditam, historiadores nos falam, que poderia ser até o sermão das bem-aventuranças. Quando Jesus desceu, é claro que ele foi sempre cercado de muitas pessoas, mas especialmente o personagem da nossa história, que era um homem que tinha a doença da lepra. Nos tempos de Jesus, a lepra era uma doença que atingia não só o corpo físico, mas toda a estrutura emocional da pessoa. Porque, por lei, naquele tempo, a pessoa era obrigada a sair das muralhas da cidade e ir morar no Vale dos Esquecidos, no Vale dos Rejeitados, no Vale dos Leprosos, para não contaminar os outros. Então ele era obrigado a se afastar da esposa, dos filhos, do trabalho, da vida social, da sua igreja. E o chefe, vamos supor assim, sanitário da época era o sacerdote, ele queria dar a sentença. Claro que naquele momento que ele se afastava do trabalho, do seu convívio social, ele automaticamente estava decretando a sua família miséria, porque era o homem que trabalhava naquela época. E ele se afastando por causa daquela doença, daquela lepra, emocionalmente ele ficava cada vez mais debilitado,
porque era a hora que ele precisava de carinho, de conforto, de ajuda, de alguém que tratasse dele. E aí nós vamos pensar nos dias de hoje, quantas pessoas ainda que estejam doentes, deprimidas, com depressão, e muitas vezes são colocados à margem, ou seja, existe um preconceito. Hoje, 2025 anos depois, muitas pessoas ainda sofrem por serem vítimas de preconceito, pela cor da sua pele, pelo trabalho que desempenha, pela religião que a pessoa tenha, enfim, ou às vezes por uma doença que ela carrega, que ela tenha, e são vítimas de preconceito na sociedade. E esse momento, essa pessoa que está sofrendo, sendo vítima dessa situação, ela fica doente da alma, ela se entristece, aquilo magoa as pessoas por dentro. Aquele homem estava passando por isso tudo e ainda com uma doença decretada como terminal, porque não havia cura naquela época. Mas ele lá no Vale dos Rejeitados, ele escutou falar que Jesus de Nazaré, o Messias, estava fazendo pregações ali naquela região dele. E a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus, acendeu nele a chama da fé e da esperança. Você mesmo que está nos assistindo, repare, você está ouvindo falar de Jesus, dos milagres que ele fez há 2025 anos atrás. Talvez hoje, talvez essa mensagem seja para você que está ouvindo falar de Jesus, como aquele leproso. Ele então fez o quê? Ele encheu o coração de fé e falou assim, poxa gente, vamos lá ter com Jesus, ele vai nos curar, ele pode nos salvar, ele tem esse poder. Muitos não quiseram ir, mesmo porque a lei da época proibia isso a eles. E ele fez algo extraordinário, que serve de exemplo para todos nós. Ele tomou uma atitude, sim. Ele decidiu enfrentar o preconceito do povo, ele decidiu enfrentar até a situação adversa a ele, porque naquela época as pessoas com lepra tinham que andar com roupas rasgadas, barbas por fazer, cabelos soltos, emaranhados, com um sininho e gritando impuro, impuro, completa humilhação. Ele decidiu vencer todos esses processos para ir até Jesus. Então cabe a nós que estamos sofrendo com alguma doença que os médicos não acham a causa, com dores que a gente não consegue achar o motivo daquela dor, com um desânimo, com crises existenciais, com tristeza profunda, cabe a você, sim, a você, tomar uma atitude, vir até Jesus. Quebrar as barreiras, às vezes, não, eu estou com preguiça, não vai dar certo, não vai adiantar nada, não vou, tenho que pegar 2 ônibus para ir até minha casa de oração. Irmãos amados, você tem que agir, você tem que fazer algo, você tem que mudar o rumo da sua história. Você não pode ficar aí chorando pelos 4 cantos sem tomar uma atitude. Aquele leproso nos ensina a tomar uma atitude e ir até Jesus. Esse é o convite para você. Vir até Jesus, vir ter um encontro extraordinário conosco aqui no Lar do Inácio, ou na sua casa de oração, ou na sua igreja, ou no seu templo. Venha até Jesus. Eu digo aqui no lar porque nós somos um oásis. Num mundo de paz, com um mundo tão em violência, nós somos um oásis, uma bandeira branca. Todos são bem-vindos aqui. Então, venha até Jesus, tome uma atitude, e eu tenho certeza que ele vai agir na sua vida. E ele chegou então, vencendo a multidão ali, o povo querendo até apedrejá-lo, porque ele estava em contato com o povo. Ele se ajoelhou aos pés de Jesus, olha a humildade, e diz, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha a fé dele, é importante que tenhamos fé, uma fé realizante, uma fé firme. E ele foi até Jesus, se ajoelhou e falou, se o Senhor quiser. Jesus nos ensina isso quando ele rezou o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, Jesus disse, eu quero. Jesus teve compaixão dele, Jesus estava vendo a dor dele, Jesus estava indo além e vendo a dor da família dele, que estava também perecendo junto com aquela doença. E Jesus faz algo extraordinário. Jesus é maravilhoso. Ele coloca a mão no leproso, coisa que ninguém ousava fazer, impôs a mão. O poder da imposição de mãos. Nossos tratamentos do Lar do Inácio são assim mesmo. Nós impomos as mãos.
oramos pela pessoa e ali o milagre acontece, ali a transformação acontece. Nesses 35 anos de existência do Lar Dom Inácio, nós temos visto coisas extraordinárias acontecerem. E essas coisas podem acontecer na sua vida. É isso que nós queremos. Essa mensagem é para você. Meus irmãos, tenha um pouco de fé. Tome atitude. Venha ter um encontro com Jesus no lar e eu tenho certeza que esse poder extraordinário da imposição de mãos vai mudar o rumo da sua história, vai mudar o rumo da sua vida. Combinado? Bom, não muda de canal. Eu hoje tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês e, olha que detalhe, agora vai entrar aqueles que nos ajudam a construir esse programa do Lar Dom Inácio, nossos patrocinadores. Logo em seguida vem a filantropia e a área das perguntas. Fica conosco mais alguns minutinhos, não muda de canal não, que agora vem os nossos patrocinadores. A mais tradicional loja infantil de nossa cidade. Anriade, a primeira loja de criança e enxovais para recém-nascidos da Rua Teresa. O melhor preço e um atendimento carinhoso para as mamães só na Anriade Moda Infantil. No início da Rua Teresa, esquina com Visconde de Bom Retiro. Anriade. Desde 1977, com preços imbatíveis. Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, o lugar certo para o seu empreendimento. O espaço está passando por uma total modernização e atraindo novos negócios como consultórios médicos, escritório de contabilidade, advocacia e muito mais. As salas comerciais se adequam às suas necessidades e estão prontas para ficarem com a sua cara. O shopping ainda oferece amplo estacionamento e segurança 24 horas, 3 elevadores sendo um panorâmico, praça de alimentação e banheiros de visitantes, preços acessíveis com muitas comodidades e facilidades. É a opção perfeita para quem deseja trabalhar ou investir. Tudo isso na Rua Teresa, apenas 4 minutos do centro de Petrópolis. Chegou a hora de tornar o seu sonho realidade. Conheça o novo conceito do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias. Oi pessoal, eu sou a doutora May e eu sou biomédica esteta. A biomedicina estética é uma parte da biomedicina em que visa cuidar do paciente a saúde, o bem-estar e a beleza dele, fazendo com que a gente consiga corrigir diversas funções que acontecem com o decorrer da vida, como por exemplo o envelhecimento ou disfunções corporais. Invista em você, invista na sua autoestima. Vem aqui no consultório me fazer uma visita que eu tenho certeza que eu tenho um tratamento que cabe no seu orçamento. Bem-vindo à Rua Teresa, o maior polo comercial a céu aberto do estado do Rio de Janeiro. Com 1.200 lojas, geramos mais de 30 mil empregos diretos e indiretos, consolidando nossa marca como um dos principais polos atacadistas do Brasil. Segurança é prioridade em nossa cidade. Petrópolis é a cidade mais segura do estado e nossa Rua Teresa conta com um sistema exemplar de segurança, com câmeras de vídeo monitoramento e rondas policiais constantes, garantindo tranquilidade para comerciantes e clientes. Estacionar na Rua Teresa é fácil e seguro, com 251 vagas disponíveis ao longo da via. No Centro Empresarial Alberto Pereira Dias, oferecemos cerca de 200 vagas,
proporcionando conforto e segurança com monitoramento 24 horas. O Centro Empresarial Alberto Pereira Dias é o maior da Rua Teresa e o terceiro maior de nossa cidade imperial. Com uma vasta gama de empreendimentos, incluindo escritórios, clínicas, emissoras de TV, estúdios de gravação e mais, é o local ideal para seu investimento. Aqui, você encontra oportunidades únicas de investir em lojas e salas comerciais, em um ambiente que une tradição e modernidade. Venha fazer parte do sucesso da Rua Teresa e do Centro Empresarial Alberto Pereira Dias e leve seu negócio a um novo patamar. Rua Teresa, o coração comercial de Petrópolis, pronta para novos investimentos. Olá, me chamo Ricardo Cruz, sou fotógrafo de moda profissional há mais de 30 anos. Apaixonado por Petrópolis, onde nasci, realizei várias campanhas para marcas locais em Milão, Bruxelas, Paris e Nova York. Hoje resido no Rio de Janeiro, onde atendo clientes de moda, publicidade, modelos e noivas. Minha visão agrega o clássico e a modernidade, criando uma atmosfera única e exclusiva. Trabalho com os melhores profissionais de beleza, make-up, cabeleireiros, para que todas as campanhas e ensaios tenham uma qualidade superior. Aguardo seu contato para marcar um encontro e discutir os detalhes da sua produção. Estúdio Ricardo Cruz, 23 21 964 27 5585. Conheça o trabalho da doutora Mei Wong, referência em biomedicina estética. Com formação sólida e técnicas atualizadas, ela une ciência, precisão e cuidado em cada procedimento, seja no rejuvenescimento facial, nos protocolos corporais ou nos tratamentos personalizados. Doutora Mei entrega resultados naturais e seguros, com atenção aos mínimos detalhes. Realce sua beleza com responsabilidade, técnica e acolhimento. Agende uma consulta e descubra o que a estética pode fazer por você. Olá, olha aqui, chegou aquele momento bacana de nós prestarmos conta com vocês, que nos ajuda com 1 quilinho de alimento. Meus amigos, ao longo desses 35 anos do Lar do Inácio, nós viemos realizando as nossas campanhas para ajudar as famílias carentes. Mas os dias estão cada vez mais difíceis, as oportunidades cada vez mais escassas para até os jovens entrarem nos seus mercados de trabalho. E muitas dessas famílias sobrevivem graças às cestas básicas que nós doamos. E é você que nos ajuda com essa cestinha básica, que é bem completa. Nós procuramos fazer extremamente completa, porque a maioria delas, de uma família, sustenta 2 praticamente. Então nós doamos cesta básica, nós doamos, naquele encontro que nós temos, doamos cobertores, doamos roupas, procuramos doar também algum acessório que a gente possa ter. Temos médicos que atendem, que às vezes levam algum remédio para doar aos assistidos. Então, tudo isso é um trabalho de um conjunto de voluntários que tenta ajudar o seu semelhante. Nesse mesmo momento, nós também realizamos uma grande confraternização, distribuindo a sopinha de Santo Inácio, ou seja, aquela sopinha que é a sopinha que alimenta o corpo, mas também alimenta a alma, em que todos nós juntos saboreamos aquela sopa, distribuímos o pãozinho, passamos momentos de confraternização e interagindo com nossos assistidos, porque não basta dar a sopa, não basta dar só aquele momento de dar a cesta básica, não. Nós queremos também compartilhar com eles, aprender com eles, queremos também estarmos juntos com eles, distribuindo carinho e amor e uma palavra de conforto. Em falar em palavra, nós temos as nossos palestrantes, que sempre levam mensagens evangelísticas, não importa se o assistido é católico, evangélico ou espírita, mas temos nossos palestrantes que também levam os seus conhecimentos na área da medicina, na área da poesia, na área
teológica, enfim, temos os palestrantes que vão para sempre brilhantar esse momento que nós temos com os nossos assistidos. Esse é o trabalho da nossa filantropia, do nosso grupo de voluntários que procura sempre ajudar os nossos semelhantes. E é para isso que nós nos reunimos e conseguimos fazer isso tudo graças a você que doa 1 quilinho de alimento. De coração, obrigado. E vamos agora, eu já estava esquecendo, vamos então ao Eduardo Dias Responde, direto, passando agora para o Eduardo Dias Responde, que eu sei que tem umas perguntas bacanas para responder para vocês. Aí, chegaram para mim algumas perguntas, não dá tempo de respondê-las todas, mas eu acho que vai ficar muito bacana se você aprender comigo, a gente poder compartilhar, conversar um pouquinho. Olha só, chegou para mim essa pergunta. Como lidar com o sofrimento? Sabe aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia que vem da alma? Como é que a gente, assim, com a visão espiritualista, como é que a gente deve lidar com o sofrimento? Né? Olha, meus irmãos, o sofrimento faz parte da vida. Todos nós, sendo católicos, evangélicos, espíritas, vamos passar algum momento que vamos sofrer. Talvez você que não tenha nos assistido, você tenha passado por algum sofrimento na sua vida, algum momento difícil na sua vida. Como lidar com esse sofrimento? Primeira coisa, nós temos que entender que o sofrimento é, para nós, então, que comungamos dessa visão espírita, espiritualista, o sofrimento ele é como uma forma de aprendizado. Se você está passando algum momento que você está sofrendo, é porque isso é um aprendizado, você está passando, atravessando algo que você deve aprender a resolver aquela situação, aprender a lidar com aquela situação, aprender a ter paciência com aquela situação, porque estamos numa verdadeira escola. Então, funciona como se fosse num colégio. Você está indo à escola e você tem as provas para passar de ano. Se você não passou em matemática, você vai ter que voltar para fazer o curso de matemática de novo, para você aprender e passar de ano. Assim é. Então, se você está sofrendo alguma coisa, é porque nessa matéria, sendo saúde, ou seja, familiar, ou seja, às vezes, algum problema que você tem de crise financeira, enfim, seja qual o problema que te faz sofrer, é que você tem algo a aprender com esse problema. Mas, para você entender bem, nós separamos um vídeo que é muito ilustrativo sobre esse tema. Assista comigo. Sofrer é bacana? Essa é uma das coisas que mais me incomodava no Espiritismo quando eu comecei há uns 25, 30 anos atrás. Eu falava, como que sofrer é bom? Sofrer não é bom. Ninguém gosta de sofrer, não faz bem sofrer. E eu nunca entendi direito esse negócio de sofrer é bom. E sofrer não é bom, vamos deixar claro, né? Mas o sofrimento faz parte da vida, a gente sofre sim. Então, como lidar com o sofrimento é que é importante. E talvez seja isso que o Espiritismo diga, assim, você sofrerá, ponto. E por que a gente vai sofrer? Porque nós estamos num planeta, a Terra, que não é um planeta perfeito, um planeta ainda bastante atrasado. É um dos mais para o começo que para o fim da escala dos planetas. Os planetas também evoluem, tá certo? A Terra está aqui, não é o mais atrasadão, mas está longe de ser o mais avançado. Então, num planeta ainda bastante atrasado, um planeta de prova e expiação, quem é que está aqui? Gente como nós, espíritos bastante atrasados ainda que estão em processo de evolução. Então, gente picareta, né? Se diz que a Terra é um hospital, uma escola, uma prisão e um hospício. Então aqui tem gente doida, gente doente, gente mau caráter, aprendendo. Então é claro que a gente tem muito conflito e claro que isso dói, claro que há tristeza e dor. Agora, a dor nos ensina também. O que o Espiritismo fala não é que é bom sofrer, mas uma vez sofrendo, e a gente vai sofrer, é usar esse sofrimento para crescer. Usar o sofrimento como se fosse uma escada. Você pisa em cima e vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então é compreender por que é que você está sofrendo. Aí você tem que usar o quê? O cérebro. Usar a nossa inteligência. O sofrimento só faz sentido se você usá-lo a seu favor. Então pense o que te faz sofrer, o que está doendo, onde é que está pegando e por que é que está pegando. E qual é a sua parcela de responsabilidade, não vamos usar a culpa, qual é a sua parcela de responsabilidade desse sofrimento. E o que é que você pode fazer para melhorar, para sair desse sofrimento.
Aliás, aí tem outro conceito, aquele conceito de karma. Karma não é um conceito espírita. Mas frequentemente se fala em centros espíritas, em todo lugar, sobre karma. E não tem importância, está usando uma palavra. É que o conceito de karma é o quê? Uma coisa que você fez, uma pisada de bola do passado, que você está pagando, sofrendo agora por conta daquilo. Não. O Espiritismo entende o seguinte: o que você fez no passado, de bom ou de ruim, é seu. Você está trazendo isso consigo, é um legado que você traz. Então as coisas complicadas que nós fizemos no passado, a gente tem a chance de refazê-las agora, de reaprender. É como se você tivesse repetido de ano. Foi mal em matemática? Vai fazer matemática de novo. Não foi bem em química? Vai fazer química de novo. Ah, mas eu não gosto de química. Por isso mesmo, vai ter que aprender a lidar com química. Esse é o raciocínio, por isso que é dor, por isso que dói. Para que a gente aprenda e fale, eu não quero mais sofrer, deixa eu melhorar. Uma vez melhorado naquele assunto, não vai sofrer mais isso, acabou, passou. Então compreendamos que a tristeza, que a dor, que o sofrimento é parte da vida. A vida não é, nem seria bacana que fosse, só alegria, só prazer, só diversão. Faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso aprendizado, também o sofrimento e a dor. Então curta a sua dor, curta o seu sofrimento. É bacana, acredite, faz bem. Bom, espero que tenha esclarecido você sobre esse tema. Mas, dando continuidade, a segunda pergunta que nos faz é a seguinte: Eduardo, podemos aliviar o nosso sofrimento, nossa angústia, né, essa tristeza que vem da alma, com os tratamentos espirituais lá do lar? Então, primeiramente, meus irmãos, é importante sabermos que você deve procurar um médico, um especialista, para tratar esse problema que você tem. Claro, ou um psiquiatra, um psicoterapeuta, um psicólogo, ou um clínico geral, enfim, um médico, um orientador de sua confiança. Mas existe muitas vezes enfermidades que você pode tratar juntamente com o médico dos médicos, com Jesus. E no Lar do Inácio nós temos algumas salas que trabalham bem isso. Ou seja, elas trabalham na parte espiritual, como é o caso na nossa sala de Reiki. Que Reiki é energia, ele vai tratar, ele vai jogar energia positiva aonde há ausência de energia, onde existe aquela lacuna de energia que pode te trazer sintomas de desconforto, de tristeza. Então nós temos o Reiki, que é um tratamento gratuito. Temos uma outra sala, que é um tratamento com passes magnéticos. Temos um verdadeiro, vamos dizer assim, CTI espiritual, vamos usar esse termo. Salas que fazem um tratamento específico para cada caso. Então, se você está com problema de angústia, problema que você está emocional, naquele dia você está abalado, então temos essa sala que vai justamente com aquilo que Jesus nos ensinou, a imposição de mãos. Então nós temos nossos médiuns, nossos sensitivos, que vão, com a imposição de mãos, orar, impor as mãos para vocês. E fazer como nós vimos na passagem bíblica de hoje. Jesus disse o quê? Eu quero te curar, eu quero te aliviar. Impôs as mãos e curou aquela pessoa. Então nós vamos estar realizando esse trabalho de imposição de mãos. Então cada sala é uma sala para um determinado tipo de tratamento espiritual. Temos aquela sala que é de desobsessão, né? Que tirar aquelas energias negativas, retirar, afastar da gente aqueles espíritos, sabe aqueles espíritos malignos que às vezes se aproximam de nós e começam a vampirizar nossas energias até a gente ficar doente, a gente vai ter dores no corpo que a gente não sabe de onde que elas apareceram. Você vai fazer exames clínicos e vai dizer que está tudo bem, mas na verdade você está se sentindo mal. Então, às vezes, pode ser um ataque espiritual negativo. E temos a sala para retirar esses espíritos trevosos, esses vampiros espirituais, como também aquela pessoa que sofre, por exemplo, está tudo indo bem no teu negócio, você estava bombando, de repente a pessoa joga uma carga de inveja em cima de você, o caminho se fecha, o teu negócio começa a ir mal, você começa a entrar em crise financeira. Então, temos essa sala para abrir teus caminhos. Tudo isso nós temos, e importante, gratuitamente aqui no Lar do Inácio. Espero ter respondido a sua explicação e vamos agora direto, sem demoras, para dar tempo de você assistir a sua programação normal. Vamos direto ao encerramento do programa do Lar do Inácio, que é aquele momento que eu quero agora agradecer a vocês por ser o nosso parceiro
por estar assistindo esse programa, porque você está convivendo um pouquinho conosco. E fazer um convite para lá de especial. A você que está passando um momento difícil na sua vida, que está sofrendo, que está passando uma crise financeira assim, arrebatadora, está passando um momento difícil, independente da sua crença religiosa. Se é católico, se você é evangélico, se você é espírita, isso não interfere. A minha criação toda foi dentro da Igreja Católica. Eu fui batizado na Igreja Católica, casei na Igreja Católica. Mas eu tenho uma visão espiritualista, espírita. Não importa, porque o nosso Deus é um Deus único, um Deus de amor, a bandeira única. E o que nós pregamos no lar é amor, simplesmente amor. É a palavra de Deus viva. Então, se você compartilha disso, você compartilha desse sentimento, venha ter um encontro conosco no lar. A nossa reunião pública são todas as quintas-feiras, anota aí, quinta-feira, às 18 horas, e o nosso endereço é Avenida Amaral Peixoto, 350, no Quitandinha. E não esquece, leva 1 quilinho de alimento para nós. Agradeço a todos e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Fiquem em paz.